Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de Bruges, um jogo muito bonito, muito elegante do Stilfeld e que vamos aí construir estátuas, construir canais, construir prédios e requisitar nobres para gerar influência e pontos de vitória. No jogo, estamos aí em busca de influência e pontos de vitória, construindo um cenário em Bruges, né? Cada jogador recebe aí 5 florins, recebe também um conjunto de 5 trabalhadores das 5 cores existentes no jogo e 3 fichas aí de maioria, né? Essas maiorias vão ser checadas em toda a rodada, né? No início do jogo, cada jogador vai coletar 5 cartas. E essas cartas, elas foram feitas aqui no setup, onde eu separei 5 pilhas, como são 3 jogadores, peguei 3 pilhas, embaralhei, distribuí em 2 bolos, isso aqui é o monte reserva, né? Então o jogador vai coletar cartas de um monte ou de outro, de modo que quando um dos montes acabar, o jogo termina. Tem mais uma rodada só e pronto, né? Então, o primeiro jogador, ele vai coletar cartas, ele pega uma carta aqui marrom, né? Aqui vai pegar uma roxa, pode mudar para o outro ponto, pegar outra roxa, pegou uma marrom e uma amarela. 5 cartas. Cada jogador vai começar o jogo com 5 cartas, né? E na ordem do primeiro jogador. Então esse aqui pegou uma vermelha, uma amarela, um azul, uma roxa e uma marrom. Pegou sortido, pegou um de cada, né? É importante no começo do jogo você ter essa variedade, porque os dados vão gritar, né? Os dados vão falar daqui a pouco. E tem uma utilidade dependendo aí dessas cartas que você tem. Esse aqui vai pegar uma amarela, uma vermelha, uma marrom, uma outra marrom e uma outra amarela, né? No começo do jogo fica um pouco aleatório, mas ao longo do jogo você vai vendo que você vai precisar de uma cor específica ou de outra, de acordo com seus interesses. As cartas mostram o fundo e a casa como é, né? A cor da casa. E no verso você tem as personagens, né? Vários personagens aí que dão pontos de vitória, várias funções diferentes e tem um custo para você baixar na sua casa ou não, né? Bom, depois dessa primeira parte, que você pega as cartas, você rola os dados. E aí, uma coisa interessante, dados de número 1 e 2 fazem com que você possa pagar para subir na trilha de prestígio. Dados de número 5 e 6 representam ameaças. Então aqui no caso, sai um dado vermelho 6, um dado marrom 5, um dado amarelo 5. Ou seja, todos os jogadores vão receber ameaças, amarela, marrom e vermelha. Todos os jogadores vão receber essas 3 ameaças aqui. Essas ameaças é como se fosse um círculo dividido em 3 partes. Se em algum momento você tiver 3 ameaças de uma determinada cor, a catástrofe acontece. E a amarela é um saque, né? Então você perde todo o seu dinheiro. As azuis, a ameaça azul, né, se transforma na catástrofe, em inundação, você perde todos os seus trabalhadores. A vermelha é incêndio e você perde um prédio que você tenha construído, se tiver gente ali, a pessoa também vai embora, né? Ou você perde um pedaço dos canais que você constrói. Se tiver marrom, a praga marrom, né, diz respeito aos nobres que estão morando aqui nas suas casas que você construiu. Então, se deflagrar aí a ameaça marrom, a catástrofe marrom é a praga, uma das pessoas vai morrer. E se for a roxa, é intriga, você perde 3 pontos de vitória. Por isso que os jogadores começam aqui com 5 pontos de vitória. Agora, os jogadores vão fazer ações, né? Das 5 cartas, ele vai utilizar 4 para fazer ações. Pode ser que tenham cartas que você descarte, mas de qualquer maneira vão ser 4 rodadas de ações, tá? O jogador pode fazer uma ação simples, que é construir uma casa. Para construir uma casa, ele simplesmente, aqui uma casa roxa, ele bota aqui, né? Agora ele tem uma casa, e ele descarta um trabalhador roxo. Isso é uma ação. Uma outra ação possível do jogador é simplesmente descartar uma carta e pegar o número de trabalhadores daquela cor, né? Então aqui uma carta amarela, está descartando, e vai pegar 2 trabalhadores amarelos, né? Isso é uma ação. O jogador pode pegar dinheiro de acordo com o valor do dado. Então aqui nós temos dados, o roxo está de valor 1, o azul de valor 4, o amarelo e o marrom de valor 5 e o vermelho de valor 6. Esse outro jogador aqui descarta uma carta vermelha e coleta aqui 6 florins para si, né? Esse dinheiro vai ser importante porque para você colocar uma pessoa para trabalhar, para
você tem que ter uma casa e você tem que pagar o custo dela. Tem custos que são de 0, de 3, de 6, de 9, de 12 florins. Esse jogador aqui vai fazer uma outra ação possível, que é construir um canal, né? Então, cada jogador tem um selo aqui, né, já na cidade. E esses selos, eles têm uma ordem crescente, das 5 cores, para um lado e para o outro. São cores variadas, mas sempre em valor crescente. 1, 2, 3, 4, 5, que é o valor que ele tem que pagar. E aí, ele simplesmente descarta a carta da cor respectiva, né? Então aqui, por exemplo, descartando uma carta roxa, né, vai construir um pedacinho aqui no roxo e vai pagar 1 florim para isso, certo? Isso foi a outra ação. Uma outra ação possível é ele descartar uma carta para eliminar uma das suas ameaças, né? Então ele vai descartar uma carta vermelha aqui para eliminar a ameaça vermelha, né? Lembrando que se tiverem 3 da mesma cor, a catástrofe em si acontece, né? Uma outra ação possível, aqui no caso, pegar os trabalhadores, já falei, seria no caso você baixar uma pessoa, né? Esse aqui não tem um palacete ainda, mas ele poderia ter, vamos supor que ele tivesse construído uma casa marrom aqui, né? A cor da casa não importa, mas você tem que ter uma casa para que more uma pessoa. E aí ele vai baixar uma pessoa aqui, né? Ele vai pagar aqui 9 dinheiros, não, ele não tem 6 dinheiros, e vai baixar esse orador, né? É uma carta que vai ter um efeito. Os efeitos que as cartas possuem são variados, né? Existem efeitos que são um raiozinho, que é um efeito imediato, acontece na hora. Então aqui, estou com uma carta aqui que é um vândalo, né? Tem um raiozinho. Todos os outros jogadores devem descartar uma casa e voltar a pessoa para a sua mão, se for o caso, né? Existe o símbolo de infinito, que é justamente o símbolo de infinito que está aqui. E aí acontece continuamente essa ação, né? Toda vez que pegar ouro com o dado marrom, pegue 3 ouros a mais. Então, se essa carta estiver numa casa sua, toda vez que você for pegar ouro com marrom, né, descartar uma carta marrom para pegar ouro, aqui você pegaria 5 mais 3 por causa dessa carta, mas a carta tem que estar com você. É um efeito infinito. Tem aqui algumas cartas que têm o símbolo de... os louros, né? São símbolos de fim de jogo. Então, essas cartas, só no final do jogo que você vai contabilizar. Aqui eu estou com o bispo. Ao final do jogo, ganho 1 ponto para cada 2 trabalhadores que você tiver. Então, você vai juntar muito trabalhador para poder isso aqui valer a pena, se a carta estiver com você. Além disso, cada carta tem aqui uma pontuação associada a ela. As cartas de custo 0, obviamente, não valem nenhum ponto, mas uma carta de custo 9, ela vale 3 pontos para você no final do jogo. Cada casa que você construiu vale 1 ponto de vitória no final do jogo. Os canais são importantes porque quando você passa aqui pelo terceiro símbolo, se você construiu no final do jogo, tiver construído ainda, automaticamente você vai ganhar 3 pontos de vitória. E quando você construir até o 5, né, construir os 5 aqui, você tem direito de pegar uma estátua, né? Como se você tivesse feito o canal até o final, e aí vai colocar uma estátua para sacramentar o fim daquele canal. E essas estátuas, elas começam aqui, a mais alta com valor 9, e a última aqui tem valor 2. Então, é interessante você correr para poder pegar a de maior valor, né? No início da rodada, a primeira coisa que eu falei é o valor menor do dado, 1 e 2, você paga aquela soma para subir aqui na trilha. Então, todos os jogadores pagariam aí um dinheiro para subir aqui na trilha. Não é obrigatório, mas é a única hora que você pode subir nessa trilha. E chega no final, se você não tiver subido tudo, você vai sentir falta, porque aqui, cada pedacinho desse aqui dá pontos de vitória. Começa no 1 e chega no 12, né? E tem intervalos diferentes, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12. Né? Esse é basicamente a rodada, né? Então você vai sempre jogando cartas, fazendo efeitos. O outro tipo de carta que você tem, são cartas que tem aqui um trabalhador. E você bota o trabalhador na carta e executa a ação. Então esse aqui é o grego. Se você colocar um trabalhador roxo em cima, você pega uma carta de qualquer da pilha de descarte, né? Paga um trabalhador daquela cor e ela vira uma casa. Então você economiza uma ação. Se você tiver o grego aqui, é só você pagar o roxo que vai acontecer isso, certo? E sempre, para você ter um nobre morando, ele tem que ter uma casa, certo? Então, esse é o jogo. Assim que os jogadores jogarem sua carta, a casa termina e vamos checar as maiorias, que são essas fichinhas que os jogadores têm aqui, né?
Essas maiorias vão ser checadas dos 3 modelos. Quem tem mais partes do canal construído. O jogador que tem mais partes do canal construído, ele vira a sua fichinha e agora ele tem 4 pontos garantidos até o final do jogo, está pronto, né? Outro jogador só vai conseguir fazer isso se tiver mais pedaços de canal construídos. Então ele vai ter que correr atrás disso aí. A outra maioria possível é a maioria em cima dessa trilha aqui de influência. Quem tiver mais à frente da trilha de influência ganha o pedacinho aqui, né, a ficha de maioria da trilha de influência. E a outra maioria são pessoas. Quem tem mais pessoas, né, tem que ter mais. O empate não serve. Você teria que ter aqui uma outra casa e uma outra pessoa morando, e aí sim, você tem 2, o outro tem 1, ele automaticamente ganha essa maioria de pessoas aqui. Em qualquer momento que é checada a maioria, toda rodada vai ser checada a maioria, e isso pode mudar, mas você não perde os pontos que você já garantiu, certo? Você garantiu a maioria logo no começo, agora o jogo está correndo, você já tem isso aqui no final do jogo. No final do jogo, quando acabam as cartas, é checado o valor das cartas de personagem, o valor das casas, quanto você tem, as fichas que você tem aqui de maioria, os pontos de influência e, se você construiu estátuas, o valor das estátuas. Se você passou aqui pela metade do canal, né, atingiu o número 3, você ganha 3 pontos para cada metade dessa. E existem as cartas, aquelas cartas que eu falei que são pontos de final do jogo. Então, isso tudo são pontos diferentes que você constrói ao longo do jogo, né? Então, transformando o jogo com rejogabilidade altíssima, porque você não sabe quais cartas vão sair, quais cartas são mais fortes ou não, e dependendo do momento em que ela vier, né? Tem muita carta que fica de fora, obviamente, né? O nosso Algo a Mais fala justamente da cidade de Bruges. Bruges é uma cidade que fica aí no nordeste da Bélgica, né, na região de Flandres, e que no século XII era um dos grandes polos de manufatura de tecido, principalmente lã. Comercializava essa lã aí com a Inglaterra e com a Escandinávia, né? Então era uma cidade muito poderosa economicamente. Esses canais aqui conseguiam levar os produtos até o porto e fazer grandes negociações. E justamente nessa cidade foi onde foi criada a primeira Bolsa de Valores do mundo, né? É uma cidade medieval, essas estruturas de casas aqui se repete aqui nessa praça, né, que é a Grote Market, né, que é uma praça central. Até hoje ainda você tem isso aqui como um cartão postal da cidade. E em 2000 ela foi nomeada pelo Unesco, né, Patrimônio Histórico Mundial. A partir de 2002 é a capital europeia da cultura, né, porque você tem muita coisa aqui que aconteceu, que é símbolo dessa junção, né? É uma época onde você está mudando a economia. Então, a partir do século XV, ela começa a ter problemas com esses canais, e aí o centro muda para Antuérpia, mas ainda assim, muita cultura. Essas estátuas aqui, todas elas representam grandes personalidades que tiveram aqui, e, obviamente, né, é chamada de Veneza do Norte, por conta desses canais que dão todo um charme à cidade, né? A Bélgica, a Holanda, são países que têm uma altitude, né, abaixo do nível do mar, então os diques são importantes, e aqui os canais são extremamente importantes para a navegação e para o trânsito na cidade, tal qual Veneza, né? Então, é relativamente perto, 96 quilômetros de Bruxelas, e faz todo um charme, porque essas ruas aqui ainda são de paralelepípedo, as construções medievais, né, vários castelos ainda, tem um pedaço de muro ainda, né, as ruas pequenas, então tem toda uma elegância na cidade, e a gente vai ver um pouco mais aí das cartas na nossa live de amanhã, né? Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos. Amanhã, às 22 horas, teremos a nossa live, onde eu vou falar um pouco mais de Bruges, aliás, né? E dos personagens aqui e de todas essas características diferentonas que tem no jogo. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima.